Nesse momento, realmente, o Sayão vai dar uma introdução, né, mostrando um pouquinho dessa história, né, da onde que veio, Sayão, essa guerra toda, como é que se forma, talvez, assim, a ideia, né, de terra de quem é essa terra, né, então essa briga toda, como é que acontece isso? Então, nós vamos começar a mostrar uma pequena projeção de mapas aqui, porque a conversa, né, primeira, é assim, nós temos ali um conflito entre árabes e judeus por causa da terra, ou nós temos uma luta de Israel contra a Palestina. Todas essas observações, essa maneira de colocar a coisa é bastante inexata. Então, vamos lá, primeira informação valiosa. A terra de Canaã, terra prometida, terra santa, terra de Israel, a região onde estão ali Israel e Palestina, é um dos lugares mais importantes do mundo antigo. Árabes, judeus e outros semitas são descendentes de Abraão, né? Vocês ouviram falar de acordos abraâmicos recentes, né? Aí, o que a gente observa é que essa terra, ela liga, tá vendo, o Egito com a região da Mesopotâmia, a região onde hoje está ali o Iraque, a Síria, perto também do Irã, ou seja, uma ligação entre os pontos mais importantes da África e da Ásia. E subindo para o norte, chegando na região da Anatólia, onde hoje está a Turquia, era o caminho para uma outra civilização importante, os hititas, e também o caminho para quem quisesse ir para a Europa. Então, a terra sempre foi disputada. Então, a região, por causa do seu valor como centro geopolítico, nunca deixou de ser disputada. Não é uma realidade de agora, até mesmo lendo a Bíblia a gente percebe isso. Muito bem, os israelitas se estabelecem, recebem de Deus a promessa de que aí eles vão ter a terra que Deus deu a Abraão, Isaque e Jacó. O desenvolvimento histórico de Israel chega no ápice nos reinados de Davi e Salomão. E aqui você pode ver o mapa do que foi, segundo a maioria dos estudiosos, o reinado de Davi. Observe a região da Filístia, né, onde estavam os filisteus, onde nós temos as cidades de Gaza, Gate, Asdod, Ecrom, Asquelon, e o reinado de Davi ocupando muito do que é o reino de Israel, o país Israel hoje, parte daquilo que é a Jordânia, e subindo um pouquinho no território que hoje pertence à Síria, ali também um pouco do Líbano, né? Para a gente ver, esse foi o terreno, né, que Israel dominava há 3.000 anos atrás. Esse reino foi diminuído, foi dividido depois da morte de Salomão. Então ficou, né, a partir de 931 a.C., ao norte o reino de Israel e ao sul o reino de Judá. E aí você tem o que é chamado o povo hebreu, o povo israelita, que depois vai ser dividido, né? De modo que ao sul nós temos o que vai ser chamado o reino de Judá, os judaítas, e depois da destruição do Reino do Norte, e ficando pós-cativeiro o Reino do Sul, nós vamos ter o que a gente vai chamar de povo que passa a ser denominado de povo judeu. Vamos adiante ver o que acontece na história. O que se passou: Israel foi conquistado pelos assírios, Judá pelos babilônios, depois dos babilônios nós tivemos o domínio persa, depois os gregos e finalmente os romanos. Todo esse período, a terra de Israel, a terra prometida, ficou debaixo do poder do grande império que dominou a situação. No tempo de Jesus, no tempo do apóstolo Paulo, nós temos aí o Império Romano, né, com a terra de Israel dominada desde o ano 63 a.C. Nesse momento a gente não tem qualquer referência significativa a respeito de árabes na região. Prosseguindo, o que vai acontecer?
a gente vai ter a cristianização desse Império Romano. Essa cristianização vai fazer com que a região da Terra Prometida fique debaixo do Império Bizantino, que é o Império Romano Oriental de fala grega, cristão, que herdou, né, aquilo porque o Império Romano foi sendo cristianizado desde Constantino, a partir de 313, e então aí você vai ter um predomínio cristão na região, né? Nesse momento a terra não tem nada a ver com a presença, o domínio, o governo árabe ou judeu. E aí o que acontece? Em 622 depois de Cristo surge o islamismo. Maomé morre no ano 632. E aí começa a expansão. Você pode olhar nesse quadro, que é bastante ilustrativo. O Império Bizantino teve o seu auge na época de Justiniano, no ano 565 depois de Cristo. Mas quando você olha num outro mapa verde, né, no século aí 6 e 7, acontece a grande expansão islâmica. Os árabes muçulmanos, a partir de uma proposta de conquista militar, vão chegar a Jerusalém no ano 638 depois de Cristo, quando nós já tínhamos aí mais de 600 anos de cristianismo e uma tradição judaica muito longa, e eles então conquistam, né, por meio de ação militar, conquistam toda a região do norte da África, a maior parte do Levante, vão chegar até a Península Ibérica, como nós sabemos. E é nesse período é que os árabes vão dominar Jerusalém, né, no final do século VII, começo do século VIII, que vai ser construído aquela foto de Jerusalém que você conhece, onde tem aquela cúpula dourada, né, que é o Domo da Rocha, e também a mesquita de Al-Aqsa, são construídas exatamente no final do século VII, começo do século VIII. E aí o que vai acontecer na sequência? A gente vai ter uma outra situação acontecendo, que é a islamização do povo turco. Os turcos não são árabes, eles têm origem numa região perto da China, eles têm uma base linguística e étnica primeira mongólica, eles vêm ali da região da Ásia Central e vão formar um império importante chamado Seljúcida. Essa dinastia seljúcida, ela entra e toma grande parte do domínio bizantino, eles têm conflito, assim como os árabes, né, conquistam aquilo que foi domínio bizantino, que incluía Jerusalém, né, agora chega a vez dos turcos islamizados, que vão se expandir com bastante força aí, até que, na sequência, nós vamos ver que esse Império Seljúcida, está vendo, a batalha que aconteceu no ano 1071 foi fundamental para o domínio turco, que vai se desenvolvendo como um império poderoso. E, prosseguindo, nós vamos ver o surgimento do contexto de reação cristã, da cristandade europeia, que é o momento das cruzadas. Então, veja só, neste momento, desde o ano 638 até o ano 1099, Jerusalém e a terra de Israel está sob o domínio árabe-muçulmano conquistado de maneira militar. O que vai acontecer? Nós vamos ver a reação do conflito dos europeus cristianizados com os muçulmanos, uma tentativa de retomar a Terra Prometida, a Terra Santa, como é chamada, e aí nós temos razões econômicas, históricas, conflitos, problemas de dominar rotas de comércio para o Oriente, a questão do domínio do Mediterrâneo. Então, o período das cruzadas faz com que Jerusalém caia agora no domínio da cristandade europeia. Em Jerusalém, eles vão dominar do ano 1099 até 1187, e vai haver uma presença de 200 anos, até 1291,
dos cruzados europeus, principalmente vindo da França, da região da França, da região onde é a Alemanha e Inglaterra, para ficar ali até o final do século XIII, e devido à vitória, né, do famoso Saladino em 1187, e a expansão do seu poder. Saladino, que era um guerreiro curdo, né, que estava liderando forças que vieram ali do Egito, vai dominar, e aí nós vamos ter a chamada Era Mameluca, né, que vai ser um domínio árabe, de fala árabe islâmico. Prosseguindo, o que vai acontecer? Nós temos uma interrupção rápida, né, nesse período, com a expansão da época de Gengis Khan do Império Mongol, que passa rapidamente aí, mas não vai fazer muita diferença. Prosseguindo, aí sim, nós chegamos num ponto importante. Em 1299, os turcos, né, que tinham a antiga dinastia Seljúcida, essa dinastia trocada por uma dinastia nova chamada a dinastia otomana, o Império Otomano, que começa em 1299, fundado por Osman I. Esse império, veja só como ele cresce, ele chega até Viena, ele domina toda a região do Levante, né, incluindo a terra de Israel, que a partir de 1517, juntamente com a região onde está o Líbano, a Síria, a Palestina, a Jordânia, o Egito, tudo isso, que era uma localidade com predomínio de população árabe islâmica, a região como um todo, agora passa a ser dominada pelos turcos. E lembre-se, os turcos são outra cultura, outro tipo de civilização, e há um poderio otomano bastante forte e opressor. Então preste atenção. Quando alguém diz assim, não, porque lá em Israel a terra era dos judeus e os árabes tomaram. Não, olha, lá a terra era dos árabes e os judeus tomaram. Nem árabe, nem judeu tem o governo e o domínio da terra de Israel e a região desde a época da descoberta do Brasil. Então, quando alguém diz, não, um tomou a terra do outro, a coisa não está muito clara do que é que a gente está falando, porque a terra, na verdade, estava sob domínio turco. E, apesar dos turcos serem muçulmanos e islamizados, não tem nada a ver com essa realidade aí, até porque, apesar disso, sempre houve uma considerável população cristã e uma população judaica também. Lembre-se que os turcos otomanos receberam muito bem os judeus perseguidos da região da Península Ibérica e acolheram e receberam muito bem, e eles tiveram um papel importante na história do Império Otomano. Mas o que acontece é que, então, a Jerusalém que você visita hoje, aquelas famosas muralhas que você vê onde saem as fotos conhecidas, são muralhas turcas do século XVI. Esse Império Otomano foi perdendo força, e é derrotado na Primeira Guerra Mundial e vai acabar finalmente em 1922. O que acontece? As potências vencedoras europeias acabam tendo o protagonismo no Oriente Médio. E a região é dividida entre, principalmente, franceses e ingleses. O domínio britânico, como você pode ver no mapa, vai aí desde a terra prometida, que é chamada de Palestina Britânica, e aqui é importante porque Palestina não existia esse nome na época de Jesus, o nome foi criado pelo imperador Adriano no segundo século, depois esse nome foi herdado, né, na época da conquista islâmica, e permaneceu assim, e os turcos chamavam a região de Palestina e os britânicos continuaram chamando. E tínhamos a Transjordânia, o Iraque, e ao norte os franceses dominavam e governavam o Líbano e a Síria. A gente tem no Brasil muitos árabes cristãos de origem sírio-libanesa que vieram para cá principalmente por causa da intolerância do período turco e por serem cristãos que não tinham bom tratamento da maioria islâmica. Agora, veja bem, quando nós temos esse cenário, na verdade não tem muito bem fronteira.
tudo é britânico ou tudo é turco-otomano, então as populações elas são móveis. Tem um livro famoso do ano 1714 falando sobre a Terra aí no século XVIII, onde ele não menciona quase nada da realidade árabe porque a maior parte da terra era abandonada e vazia. Quando os britânicos chegaram aí, o que aconteceu? Começou-se a investir, começou-se a ter oportunidade de empregos, começou a haver uma série de coisas e muitos que viviam aí na região foram atraídos. Lugares como Beirute e Damasco pela presença francesa e lugares como Jerusalém e Tel Aviv, né, passaram a ter uma população maior até pelas condições. Então, na verdade, umas 3 gerações atrás, nós tivemos migração de árabes de diversas regiões para aí. Ao mesmo tempo, nós tivemos uma migração significativa de judeus, por quê? Por causa do antissemitismo, do racismo na Europa, do surgimento do fascismo, do nazismo, todo esse ambiente cultural problemático fez com que muitos judeus, até pelas condições que o contexto britânico permitia, tentassem ir para a Terra Prometida. Quando a gente chega no final da Segunda Guerra Mundial, e aquilo que vai ser o período da fundação do Estado de Israel, nós temos mais ou menos 1/3 de judeus e 2/3 de árabes, sendo que entre os árabes há uma minoria cristã também. E aí o que acontece? Aí nós chegamos, né, ao cenário, no próximo slide aí para ver, tendo os judeus passado pelo que eles passaram na Segunda Guerra Mundial, a questão do Holocausto, e a ONU, né, em 1947, com o protagonismo de Oswaldo Aranha, né, que não deu nenhum voto de Minerva, mas que teve um papel decisivo na conversa para que se pensasse na formação de Israel. Em novembro de 1947, a ONU estabeleceu, né, esse plano de partilha que você vê, que estava previsto um Estado árabe e um Estado judeu. O que aconteceu? Os judeus, naturalmente, depois de Auschwitz, as condições fugindo da Europa, quase que qualquer coisa está valendo, né? Os judeus aceitaram sem qualquer questionamento. Mas os árabes, depois de sofrer na mão dos turcos e de enfrentar uma situação complicada, porque os britânicos deixaram a coisa de um jeito que transpareceu que a terra seria dada a judeus e seria dada aos árabes. Quando foi essa história de repartir e não muito bem repartido, aí os árabes não aceitaram a decisão da ONU e iniciou-se uma guerra contra Israel. Na sequência, a gente vê o que acontece aí nesse contexto, né? Israel vence a chamada Guerra de Independência, mesmo sem muita condição, derrota a maioria árabe e é fundado oficialmente como um Estado, né, totalmente assim, afirmado e confirmado pela Organização das Nações Unidas. E em 1948, no dia 14 de maio, oficialmente nasce o Estado. E aí, diante desse cenário que Israel reage, Israel modifica, né, as fronteiras e conquista um espaço maior do que o previsto na partilha. Mesmo assim, a cidade de Jerusalém, uma parte dela fica nas mãos judaicas, outra parte fica nas mãos dos árabes. Mas nesse momento, a Jordânia, de maneira ilegal, conquista a parte que deveria ser um Estado árabe independente. A Jordânia vai dominar aí de 1948 a 1967. E, curiosamente, nunca fez nada para criar um Estado palestino. Teria sido a oportunidade perfeita, né? E também, lá embaixo, você pode ver agora, você está descobrindo que não tem uma Palestina só, tem mais de uma, você tem a outra parte, que é a Gaza, que também foi ocupada pelo Egito. Mas o que acontece na sequência? A situação fica difícil, que
Israel vai ter dois momentos difíceis. Aqui está um mapa que fala da Guerra dos 6 Dias, que aconteceu em 1967, e temos também em 1973, que é a Guerra do Yom Kippur, né? Israel é atacado por vários países árabes, consegue resistir, vence as guerras, conquista o Sinai do Egito, conquista as colinas de Golã, que pertenciam à Síria, e conquista também toda a região da Cisjordânia, que é a parte oriental onde hoje está a Palestina. E o que acontece posteriormente? Nós vamos ver uma intervenção de apoio americano na época de Jimmy Carter, né, Menachem Begin, Anwar Sadat, quando em 1978 eles acabam definindo um tratado de paz. Israel devolve o Sinai para o Egito, a região que estava aí no domínio israelense, ela passa a ter uma discussão de uma abertura para formar um futuro Estado palestino com a condição de que a segurança israelense tivesse garantida. Israel não devolve 10% das colinas de Golã para a Síria por questão de segurança, porque a região da Galileia é muito baixa e as colinas são elevadas, o risco de ataque é muito grande. Israel faz paz completa com a Jordânia, não faz paz com o Líbano e com a Síria, que se recusam a entrar numa conversa adequada. Então a gente tem um cenário que compreende, que mostra para a gente, podemos voltar aí para a presença da Suzy e do Jonatas, depois de entender esse cenário histórico. Então, o que acontece na prática? Na prática, ficou um projeto parado, em que a Palestina vai ser um Estado? Sim. Israel, de modo geral, concordou com isso? Sim. Por que a coisa não se define? Número 1, a aceitação completa dos palestinos, que são esses árabes que passaram a usar essa referência de identidade, especialmente a partir de 1973, com mais ênfase. O que eu quero dizer com isso é que um palestino não é muito diferente de um jordaniano, de um egípcio, não é um povo diferente, é um árabe que está naquela região, árabe predominantemente muçulmano. Mas o que acontece é que precisava garantia de segurança, precisava que eles se entendessem entre si, coisa que não aconteceu, tanto é que você vê que na Palestina da Cisjordânia está presente o Fatah e você tem o Hamas presente lá na faixa de Gaza, que é um partido, uma perspectiva, um grupo completamente diferente, né? E, finalmente, uma questão mais complicada que a Suzy e o Jonatas conhecem muito bem, chamado geografia de Israel. A região, né, da Palestina e Cisjordânia é uma região de montanhas elevadas. Então, Israel permite que a Palestina tenha uma autonomia administrativa. Só que não permite que tenha exército e armamento, até porque permitiu em Gaza e a coisa acabou tendo problemas muito sérios. Consequentemente, se Israel não cuidar disso, um armamento, um míssil que sai da região da Cisjordânia para chegar em Tel Aviv demora 9 minutos, só para a gente ter uma ideia do cenário do que acontece. Israel comete erros? Sim. Algumas atitudes de Israel, do seu exército, são equivocadas, claro. A Israel trata todos os palestinos de uma maneira absolutamente igual? Não. Israel pode e deve ser questionado naturalmente, mas não tem como comparar a realidade que nós temos em Israel com o cenário que nós temos ali.